eu fico inconformado ver jovem de 14, 15 anos roubando o celular pra poder comprar alguma coisinha. Um arrozinho pra casa. Pra passar lá. Não, ele falou assim, roubando o celular pra ter um dinheirinho. Trabalha daí, Se né? a Simone ganhar, vai ter uns 5 conto quando terminar o ensino médio. Volta na Simone Tebet, vai pra escola e você ganha 5 mil depois. Vai ter um dinheiro. Se der certo, né, a proposta dela. Porque ela vai tirar dinheiro não sei da onde. Olá, curiosos, especialistas, leigos e sábios, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reentendendo. O canal que irá fazer você repensar conceitos, ideias e visões já estabelecidas no mundo. Eu sou Sara Marques. Eu sou Esther Noleto. E juntas somos as apresentadoras deste canal. Hoje chegamos ao fim do nosso projeto para as eleições, apresentando os planos de governo dos candidatos, com o último deles, e acho que um dos mais polêmicos, Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido popularmente como Lula. Nós iremos falar um pouco sobre o seu plano para a economia, para a saúde e para a educação. Exatamente, estamos na última semana desse especial de eleições e a gente ficou muito feliz com o resultado que está dando e o nosso objetivo era alcançar mesmo um bom número de pessoas para despertar essa curiosidade e reentender, né, a questão da eleição, porque é algo muito importante para o nosso país. Exatamente. E nós gostaríamos de começar aqui com a primeira proposta de Lula para a economia. Segundo o plano de governo dele, ele diz que propõe a reforma agrária e o estímulo à economia solidária, à economia criativa e à economia verde e inclusiva, baseada na conservação. Também deve estender o apoio ao cooperativismo, ao empreendedorismo e às micro e pequenas empresas. Acho bem interessante ele propor esse conceito de economia solidária e economia criativa, e eu dei uma pesquisada sobre esses dois termos. A economia criativa, ela busca dar ênfase ao criativo, realmente, a um trabalho mais centrado na criatividade, em fazer algo novo. É uma economia que parte para esse princípio. Logo, a solidária é visando as pessoas, o povo, como se fosse algo mais popular, digamos assim, algo mais distribuído, uma economia mais horizontal, digamos assim. Ele quer trabalhar então em duas vertentes, né, em relação à economia. Trabalhar em uma questão mais populacional e com o geralzão, e outro talvez usando mais lucro, né? Sim. Rendimento. Sim. E aí ele busca também a economia verde inclusiva, que é uma pauta que está em outros planos de governo de outros candidatos também. E aí ele busca aquilo de conservar a natureza, o meio ambiente, mas ainda proporcionando atividades como a pecuária e a agricultura. Acredito que esse seja o ponto principal, até porque não tem como você simplesmente parar a agricultura e a pecuária, que é grande parte da renda do Brasil, e plantar árvore em tudo quanto é campo que tem aí. Apesar de que é claro que o desmatamento não é o mais indicado, porém às vezes ele é um mal necessário para conseguirmos outros benefícios. A gente tem que também outra proposta dele, que é recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento. Para isso, ele busca revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro, atualmente disfuncional e sem credibilidade. Aí eu acho que entra algo... Que soco que ele deu no governo atual. Pois é, não, menina, o plano de governo é todo assim. Mesmo, menina, nossa, que babado. Bom, não é de hoje, né? Não é de hoje. Essa disputa Mas eu... do governo Lula, a gente sabe que ele e o pessoal de baixa renda, né? Ele tendencia os seus planos e as suas propostas para pessoas da classe baixa, entendeu? Até porque a maioria dessas pessoas são as que votam no Lula, né? Sim, exatamente. Todo o plano de governo geralmente é focado para isso, para as pessoas mais pobres e mais carentes. Outra coisa que ele propõe também é uma reforma tributária. A reforma tributária, eu acredito que está em... não a reforma em si, mas rever alguns tributos do sistema brasileiro está em pauta de muitos dos governantes. Esteve em pauta com a Simone Tebet, esteve em pauta com o Ciro Gomes, com o Jair Bolsonaro e agora com o Lula. E ele diz assim no plano de governo:
Uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos e em que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais. Propõe simplificar e reduzir a tributação do consumo, corrigindo a injustiça tributária ao garantir a progressividade tributária e aperfeiçoar a tributação sobre o comércio internacional, desonerando progressivamente produtos com maior valor agregado e tecnologia embarcada. A ideia, geralmente, desse pessoal é a questão da equidade, né? Uhum. E aí tem até uma imagem super famosa que essa pessoa usa, que é um desenho assim, e aí o pessoal não nasceu e que nasceu um jogo de futebol. Eu não sei se já viram, se já viram essa imagem, mas aí mostrando o que significa a igualdade, a desigualdade, a equidade e tal. Mas pra mim essa questão da equidade é uma falsa ideia, assim, sabe? E eu acho que a igualdade vai ser um parâmetro que vai ser muito difícil de ser alcançado, ou até mesmo impossível. Principalmente no Brasil, que é um país de tamanho continental. Então, você garantir uma igualdade para todo mundo é muito difícil. Você deve, né, na verdade, garantir o básico, né, da saúde, da educação, da segurança, da economia, né? Porque o povo precisa sentir essa segurança do governo. Mas eu não consigo ver fazendo sentido isso aí. Realmente, acho que essa proposta dele de tributar os mais ricos e menos os mais pobres não funciona. Não que ao contrário deveria ser o correto, é totalmente errônea essa ideia, mas o tributo deveria ser conforme... Hoje em dia no Brasil nós pagamos muito tributo, a gente paga sobre importação, a gente paga sobre o consumo de um produto, a gente paga sobre renda. Sim, e é um empilhado de imposto, né? Você vai comprar algo hoje, não é um imposto que você paga ali, você paga uns 3 empilhados um no outro. Então, realmente reduzir a carga tributária nos produtos seria algo viável e não taxar os mais ricos e amenizar a carga tributária dos mais pobres. Acho que essa não seria uma alternativa tão interessante. Tanto é que os mais ricos, eles sabem proteger seu patrimônio e o seu dinheiro. Então, não resultaria... Sim, porque assim, os que são ricos de verdade, eles sabem proteger. Então, eles poderiam simplesmente ter patrimônio fora do país. O que eles não teriam que pagar a taxa. Eles têm pessoas que eles podem pagar alguém que saiba cuidar da parte financeira deles. Sim, então não precisa você pagar aqui. O que aconteceria é porque a gente tem uma ideia muito errônea do que é o rico no Brasil. Porque uma pessoa hoje que ganha 10 mil reais, para muitos ela é considerada rica, mas ela vive minimamente bem, sabe? Ela vive assim, como se fosse uma classe média realmente. E aí, vamos supor que ele taxa essas pessoas que ganham até 10 mil reais. Acima de 10 mil reais, ele não está taxando ricos, ele está taxando classe média, classe baixa no Brasil. Porque o custo de vida no Brasil está muito caro e o salário mínimo é muito baixo. Então, eu acredito que aconteceria um isso. Desvio, assim, né? Sim, um desvio muito grande. Aconteceria isso. Não sei se essa é uma proposta muito inteligente da parte dele. E a gente tem aqui outra, que é uma das que a gente colocou por último na parte da economia, que é o novo governo irá propor, a partir de um amplo debate e negociação, uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social a todas as formas de ocupação, de emprego e de relação de trabalho, revogando os marcos regressivos da atual legislação trabalhista, agravados pela última reforma e restabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho. Inclusive, nessa parte no plano de governo, ele fala um pouco sobre com os trabalhos informais e os autônomos e o home office, que ficou muito famoso agora depois do período pandêmico. E ele fala que vai regular todos esses tipos de serviço, assim, digamos assim, de uma forma a todos eles serem, digamos, CLT, assim, todos os trabalhadores existentes serem CLT e nenhum deles ficarem fora desse regime. Para algumas pessoas pode ser benéfico, para outras talvez não, porque tem gente que realmente foge de CLT, que não gosta. Então muitas pessoas são a favor e outras são contra. Não sei se vai agradar todo mundo. Acredito que uma parcela vai e outra não, assim como todos os planos de governo geralmente são, né? Uma parte agrada, outra parte desagrada. E agora vamos falar um pouco a respeito da saúde. No plano de governo, ele coloca como assumir o compromisso com o fortalecimento do SUS. E aí, parênteses, quase sempre o mesmo roteiro para todo mundo, né? Fortalecimento do SUS, público e universal,
e aprimoramento da sua gestão, a valorização da formação de profissionais de saúde, retomada de políticas como mais médicos e farmácia popular, bem como a reconstrução e fomento ao complexo econômico e industrial da saúde. É aquele mesmo discurso de querer melhorar o sistema único de saúde, que acho que a gente já falou aqui em algum momento que, na nossa opinião, é um sistema muito bom, porém é mal praticado. E aí melhorar a gestão, melhorar equipamento, os especialistas e tal. E ele colocou 2 programas, né, que é o Mais Médico que tinha e o Farmácia Popular. O Mais Médico deu muita polêmica na época. Eu lembro. Entendeu? Deu muito furdunço, assim. Então, não sei, né? É aquilo. Vai ter uma parcela de pessoas que vai achar que é uma coisa benéfica, mas vai ter gente que vai achar ruim. O programa Mais Médicos foi muito polêmico. Até hoje ainda levanta alguns questionamentos devido à relação do Brasil com Cuba, né? Tem muito histórico, tem muitas falas e posicionamentos dos cubanos também a respeito disso. Sim, sim. Eu acho muito interessante pesquisar sobre o assunto, sobre o programa Mais Médicos, sobre como ele realmente funcionava, pesquisar também como os médicos que vinham de Cuba lidavam tanto com o governo cubano quanto com o governo brasileiro, como que era essa dinâmica entre o governo brasileiro e o governo cubano, qual era a parceria deles, para realmente definir uma posição, se somos a favor ou contra esse programa médico. No seu plano de governo também, eles pretendem fortalecer o SUS, as condições para que todas as mulheres tenham acesso à prevenção de doenças e que sejam atendidas segundo as particularidades de cada fase de suas vidas, em especial as pobres e negras. Que pesado. Como a gente sabe, isso aí é obviamente de consentimento de todos. Movimentos, a maioria, eu não vou falar todos, porque aí assim, todos, de todo mundo 100%, não. Mas grande parte, majoritariamente, a maioria dos movimentos sociais são aliados aos movimentos, aos partidos dos trabalhadores, por exemplo, sabe? De esquerda, digamos assim. E aí, quando ele coloca uma questão da mulher negra, pobre, aí eles englobam todos esses movimentos e aí coloca o pessoal, a galera que faz parte desses movimentos mais próximos a ele. Aquela jogada de marketing que ele tem, aquela sacada que ele tem de deixar esse pessoal aliados a ele, né? Que, pra sua ideia, é uma boa jogada, que sendo boa ou ruim, assim, ou movimento ou não, sabe, assim, é uma boa jogada da parte dele, porque ele conquista um pessoal que tá tendo uma grande voz aí, seja pra coisa benéfica ou não, tá tendo uma voz muito grande aí, e ele ter essa visibilidade dessas pessoas é uma boa jogada, é uma boa ferramenta. Sim, concordo. Por fim, na educação, o Lula propõe fortalecer a educação pública universal, democrática, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, laica e inclusiva, com valorização e reconhecimento público de seus profissionais. Essa, lendo por alto, não é uma proposta ruim, você reconhecer os profissionais e propor uma educação realmente boa, que tenha estrutura. Porque seria o sonho da população. Sim, com toda certeza. Você tem uma educação sustentada, que é boa, que consegue oferecer algo para os alunos de qualidade, porque nós sabemos que o ensino público, ele é muito abaixo do ensino particular. É claro que depende de escola para escola, o ensino particular, mas ter uma educação pública no Brasil de referência, acho que é um dos pontos principais de todos os candidatos. É realmente buscar uma melhoria, porque é a partir da educação que você constrói seres humanos bons, bons trabalhadores e que vão ser aí a mão de obra futura do país. Então, é realmente importante, de suma importância, focar nesse tópico. E essa proposta do Lula é ótima, só que é sempre aquele negócio que a gente está falando desde o começo. Todas as propostas são ótimas no papel, mas quando vai colocar em ação que a gente realmente vê. De todos os governos, né? E como a gente também citou de todos os outros governos, uma coisa liga muito com a outra, né? E a economia se liga muito com as outras duas, por exemplo, que é a questão da saúde e da educação, sabe? Então, ligam muito e no papel a gente acha ideias muito boas, mas na hora da prática e na hora do vamos ver, não conseguimos observar todas as coisas. Exatamente. Nós temos também outra proposta, que é
Para os alunos que ficaram defasados devido às inúmeras limitações materiais, pedagógicas ou tecnológicas durante a crise sanitária, pretende afirmar o compromisso do novo governo com o programa de recuperação educacional concomitante à educação regular, para que possam superar esse grave déficit de aprendizagem. Essa daqui também é outra maravilhosa. E é bem parecida com a questão do plano de governo do Bolsonaro. Eles também, eles estão assim, é uma escrita diferente e tal, mas a ideia de reforçar e recuperar o tempo perdido dos estudantes que não tiveram condição, não tiveram acesso, as escolas fecharam e tal, recuperar esse tempo perdido, né? A ideia é quase a mesma. O da Tebet também tem algo bem similar e parecido com isso. Acho que todos o diferencial da Tebet, gente, é o 5.000. Pensem nisso. Ninguém aqui tá oferecendo 5.000 pra vocês. A Tebet oferece. Ela oferece. Pra você o quê? Comprar aquela motinha, sabe? Se quiser comprar uma motinha. Pra você ir na faculdade, sair com os amigos. Verdade. Esse é um plano que todos os governos estão abrangendo, porque o déficit na educação foi muito grande com a pandemia, porque o país não estava preparado para isso. Nós tínhamos muitas pessoas que não tinham acesso à internet, não conseguiram estudar realmente online, muitos abandonaram a escola. Então, tentar recuperar é um ponto fundamental. Fundamental, e é de suma importância aplicar isso no plano de governo, sabe? Para deixar bem frisado. E, assim, a gente não esperava, o país não esperava, assim como o mundo, tudo não esperava essa pandemia. E a gente não é tão preparado assim, tipo, para ter aquela reservinha, sabe? Não, então, com vocês a gente sabe fazer isso. Tem outras opções. Então, a gente foi criando alternativas durante o processo do período da pandemia, né? E aí, as condições também financeiras já são baixas. Então, aí entra a questão da economia junto, sabe? Então, foi um boom, assim, para os brasileiros, principalmente dos de classe baixa, que tinham pouca renda e tal. E frisar essa questão de reforçar e tal. É maçante, às vezes é chato, mas eles querem demonstrar a importância de recuperar esse tempo. Né? Pelo menos mostrar que se importam com o tema. Acredito que esse foi o plano de governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Talvez a gente já conheça muito, assim, porque o PT ficou vários anos no governo, então a ideia não muda muito. Eles colocam muito novo governo, eles colocam no plano de governo deles. Mas não mudou tanto, assim, as propostas, as ideias, os ideais, a linha deles de raciocínio continua sendo a mesma, assim. Então a gente já conhece bem como é que funciona, sabe? Até porque eles governaram aqui durante muito tempo. Sim. Né? Então, continuem pesquisando, por mais que você conheça, dê uma olhada e fala o que você talvez achou mais interessante do plano de governo. Não esqueça de ler os planos de governo, a gente está deixando disponibilizado aqui no link na descrição. Leia, comente aqui o que você achou de mais interessante, o que você acha que faz sentido e como talvez, né, eles poderiam agir, que às vezes eles lançam muito o que eles vão fazer, mas às vezes não falam muito como fazer. Exatamente. Então, trazer uma proposta de intervenção aí, de como eles poderiam fazer, é bem legal. Ou talvez mudar, ao invés deles proporem isso, a gente poderiam propor isso aqui. Seria bem legal essa interação aí, principalmente para o nosso último episódio. Sim, seria bem interessante. Nós gostamos sempre da interação dos comentários. Podem ser críticas, podem ser elogios, o que for a gente gosta e a gente sempre responde. Muito obrigada, se inscrevam no canal, comentem, curte, compartilhem. E sexta-feira tem o nosso último vídeo especial de eleições falando das verdades ou viagens do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente, muito obrigada.